Era comum naquele trabalho as histórias sobre montanha terem um pouco de lenda e um pouco de verdade, mas raramente algo que ultrapassasse o imaginável. A trilha fechada se tornou tema de conversas na delegacia e eu, como policial responsável, não podia ignorar o misto de lenda e desespero que se acumulava. A primeira vez que subi a trilha, o desaparecimento de 3 estudantes universitários me fez acreditar que algo ou alguém os perseguia, e vi horrores que custei a compartilhar. Mas depois de algum tempo, decidi retornar para entender, não apenas para investigar, mas porque a montanha nunca saiu de mim. Meses se passaram desde então. A vida na cidade seguiu como se nada tivesse acontecido. O comércio continuou abrindo às 6 da manhã, os alunos do colégio rindo nas praças, o ônibus rural passando 2 vezes ao dia pela estrada de terra e levantando poeira que se assentava lentamente em nossas varandas. Mas dentro de mim, a montanha nunca adormeceu. Cada noite, eu sonhava com a neve caindo fora de época, com a risada das crianças e com a máscara de madeira do homem misterioso. Acordava suado, as mãos agarrando o lençol como se fosse o barranco da trilha. Não importava o quanto eu tentasse afastar essas imagens, elas voltavam com ainda mais força. Comecei a ter problemas para dormir. No trabalho, os colegas diziam que eu parecia exausto. Eu fingia que era apenas o peso do caso, a culpa de não ter trazido ninguém de volta. Mas no fundo eu sabia, a montanha me chamava. Há coisas que não deixam a gente seguir em frente sem respostas. Foi numa tarde fria de janeiro que decidi voltar. Minha justificativa oficial foi inspecionar a área interditada por ordem do governo estadual. Mas a verdade é que eu não suportava a sensação de que algo havia ficado incompleto. Peguei um caderno de anotações, uma câmera fotográfica e, desta vez, uma pequena filmadora para registrar tudo. Preparei uma mochila com comida para 3 dias, roupas extras, uma barraca leve e um rádio novo de longo alcance. Meu chefe achou loucura ir sozinho outra vez, mas não havia ninguém disposto a me acompanhar. Os poucos policiais da nossa região já estavam esgotados com casos mundanos. Então assumi esse risco mais uma vez, como se o destino me puxasse pela gola da camisa. Antes de subir, visitei Dona Neuza, a velha parteira que morava no sopé da montanha. Ela era conhecida por conhecer todas as histórias das redondezas. Eu esperava que, entre chás e benzimentos, ela tivesse algo a dizer. Encontrei-a sentada na varanda, enrolando uma lã com as mãos calejadas. Seu olhar percorreu meu uniforme e a mochila às minhas costas. "Você vai voltar lá, não vai?" Ela perguntou sem rodeios. Assenti, sem coragem de mentir. "Sei que o senhor é um homem racional, moço Rodrigo", ela começou, "mas há coisas na montanha que não foram feitas para serem vistas. Meu bisavô me contou de gente que sumiu lá no século passado, e minha avó dizia que a trilha é um caminho entre mundos. O povo antigo que viveu aqui, antes de todos nós, sabia disso. Eles deixaram símbolos, deixaram avisos. Aqueles montes de pedra não são enfeites, são selos. E alguém mexeu neles. Contei a Dona Neuza sobre o homem mascarado, sobre as criaturas e sobre o poço de vapores azuis. Ao ouvir o relato, ela apertou a lã com mais força. "Os anciões", disse finalmente. Eles eram chamados assim na língua antiga. Seres que guardavam portais. Cada monte de pedra era uma sentinela. Se você tirou, você quebrou. Mas não foi você que causou tudo isso. Outras pessoas devem ter mexido antes. Talvez por ganância, talvez por curiosidade. Sabe por quê? Há histórias de ouro escondido lá, de tesouros incalculáveis. Mas o preço para mexer é perder a alma. Eu sabia que mexer naquele selo havia causado algo grande, mas não tinha noção do quanto. A mulher então me deu um cordão de obsidiana e sugeriu que eu levasse, dizendo que poderia me proteger contra energias ruins. Nunca fui supersticioso, mas naquele momento qualquer ajuda era bem-vinda. Assim, com o cordão no pescoço e a mente cheia de inquietações, parti. A subida parecia diferente. Na base, a vegetação estava mais fechada, como se a própria floresta tentasse impedir a passagem. O caminho que eu conhecia estava coberto por troncos caídos e raízes salientes. Levantei a fita de isolamento,
que mais parecia um frágil gesto humano contra forças que não compreendíamos. O silêncio me acompanhava. A sensação de ser observado também. Conforme subia, sentia a temperatura variar de maneira estranha, ora quente, ora gelada. Em certos pontos, gotas de suor escorriam. Em outros, meus dedos congelavam. A neve fora de época da outra visita não estava lá, mas o cheiro de enxofre voltou. O rádio chiava de vez em quando, um ruído baixo que lembrava estática, mas por vezes parecia que se transformava em palavras incompreensíveis. Resolvi gravar tudo. A filmadora estava em minha mão, registrando árvores, trilhas, arranhões. Talvez se eu conseguisse capturar algo, teria provas para mostrar às autoridades. Passei pela bifurcação onde, da outra vez, escolhera o caminho errado. Lembrei-me do choro que escutei, do poço, do homem mascarado. Meu coração acelerou, mas segui em frente. Havia algo de diferente no ar, como se a montanha estivesse em alerta. Os montes de pedra estavam maiores. Algumas pilhas tinham velas derretidas, restos de fitas, pequenos objetos que eu não reconhecia. Havia até moedas antigas depositadas no chão. Gente continuava subindo, deixando oferendas. Talvez superstição, talvez medo. Mais adiante, encontrei marcas de pneus de bicicleta. Alguém desrespeitou a interdição. Segui as marcas. Elas me levaram a uma clareira diferente daquela que vi na última vez. No meio, havia uma barraca amassada, com zíper aberto e conteúdo espalhado. Uma bicicleta de montanha estava jogada perto de uma árvore. Olhei em volta. Nada. Nenhum sinal de pessoa. Examinei a barraca, os pertences. Encontrei uma carteira com documentos. O nome do ciclista era André, 26 anos, residente de uma cidade vizinha. Seu telefone estava sem bateria. Tentei imaginar o que ele viu ali. A pressa com que abandonou tudo. Havia pegadas saindo da barraca em direção à floresta. Pegadas desordenadas. Não eram simples como as que eu seguira antes. Algumas pareciam pertencer ao dono da barraca. Outras eram maiores, mais largas, com dedos compridos. Continuei a segui-las por instinto. As pegadas me levaram até uma área ainda mais densa. À medida que me aprofundava, percebia que a vegetação mudava. As árvores estavam retorcidas, seus troncos dobrados como se torcidos por alguma força tremenda. Em muitas, havia entalhes, símbolos distintos dos que eu vira antes. Estes pareciam runas antigas, talvez de origem indígena. Um em especial me chamou a atenção. Um círculo com 3 triângulos internos, apontando para o centro. Ao tocá-lo, senti um leve zumbido. Era como se uma corrente elétrica percorresse a árvore. Recuo assustado. Por que havia eletricidade ali? Ergui a filmadora para registrar o símbolo. Quando o enquadrei na tela, a imagem tremeu e a lente da câmera embaçou por dentro. Baixei o aparelho e percebi que estava sem fôlego. Minhas mãos estavam suadas. A sensação de ser observado aumentou. Virei-me e pude ver algo se mover entre os arbustos. Desta vez, não fugi. O que emergiu não era o homem mascarado, nem eram as criaturas da primeira visita. Parecia uma mulher, porém, seu corpo era coberto de musgo e raízes. Seus olhos eram brancos, sem íris. O cabelo, um emaranhado de folhas e galhos. Ela caminhava lentamente, como se os pés não tocassem o chão. Ao aproximar-se, sua boca se abriu e dela saiu terra. "Você voltou?" Ela sussurrou em um tom que parecia ser o próprio murmúrio da floresta. "Por quê?" Engoli em seco. "Preciso entender o que está acontecendo. Preciso achar os desaparecidos." Ela inclinou a cabeça. "Alguns se foram, outros se perderam. A montanha é um portal. O que vocês chamam de montes de pedras são amarras. Protegem vocês. Há muito tempo, um grupo veio e abriu o selo. Achavam que encontrariam ouro. Encontraram portas. Tudo se desequilibrou. Criaturas e humanos se misturaram. Você mexeu novamente." "Não foi de propósito", respondi. "Eu queria salvar aqueles jovens." Ela aproximou-se mais. Pude sentir o cheiro de folhas úmidas. A montanha cobra justiça policial. Não é questão de intenção. A vontade da terra é antiga. Ela parecia não saber nomear o homem mascarado.
Ele era o guardião. Você o libertou. Agora, cabe a você reparar. O peso da culpa me esmagou. Eu imaginava que mexer naquele selo havia causado algo grande, mas não tinha noção do quanto. Como posso reparar? Perguntei. As crianças. Eu ouço crianças. Ela se virou e apontou para uma direção fora da trilha. Siga a voz das crianças. Porém, cuidado. O lugar onde elas estão é uma encruzilhada. O tempo não flui igual lá. E algo espreita. Eu teria duvidado, mas tinha visto coisas piores. De alguma forma, a voz das crianças me guiou. Passos leves e risos distantes. Segui-os até chegar a uma entrada de caverna. Era uma abertura estreita, entre dois grandes blocos de pedra, coberta de lianas. Um frio intenso emanava dali. À medida que adentrava, as vozes ficavam mais claras. O interior era úmido, o chão escorregadio. A luz da lanterna mal conseguia vencer a escuridão. As paredes estavam cobertas de símbolos e pictogramas que eu não conhecia. Havia desenhos de pessoas entrando em círculos, figuras segurando tochas, seres com múltiplos braços. Mais adiante, a caverna se alargava numa sala natural. No meio da sala, havia um espelho d'água, uma lagoa subterrânea tão lisa que refletia a lanterna como se fosse vidro. Ao redor, pequenas figuras estavam paradas. No começo, pensei serem estátuas, mas quando uma delas se moveu, percebi que eram as crianças desaparecidas. Só que elas pareciam mais velhas, seus cabelos crescidos, olhos fundos, mas era elas. Lucas, sussurrei. Uma das figuras se virou. Era ele, mas algo estava errado. Seus olhos estavam completamente negros, sem branco. A pele pálida demais. Ele me reconheceu. Aproximou-se devagar e sorriu. Você veio, ele disse, a voz ecoando pela caverna. Você veio nos buscar? Senti vontade de abraçá-lo, mas algo me impediu. O que aconteceu com vocês? Ele olhou para a água. Estávamos procurando estrelas, e entramos no círculo. E caímos aqui. Aqui não é ruim. Há luzes, há risos. Mas não podemos sair. Ele não deixa. Quem? O guardião. Antes que eu perguntasse mais, um ruído veio do fundo. O homem da máscara emergiu das sombras. Desta vez, a máscara não era de madeira, mas de pedra. Seus olhos atrás dos buracos eram verdes, sem vida. Você os trouxe de volta para o círculo. Sua voz ecoou profunda. Eles são parte dele agora. Não podem voltar, não devem. Mas você pode libertá-los se pagar o preço. Peguei o cordão de obsidiana. Lembrei-me das palavras de Dona Neuza. Obsidiana corta energia ruim. O guardião se aproximou. Olhei para Lucas e as outras crianças. Seus rostos se misturavam ao fundo escuro da caverna. Todos aguardavam, silenciosos. Qual é o preço? Perguntei, sem esperar resposta justa. O guardião tocou minha testa com um dedo coberto de musgo e uma onda de visões me atingiu. Vi o passado da montanha. Vi tribos dançando ao redor de círculos de pedras, entoando cantos. Vi colonizadores quebrando selos em busca de tesouros. Vi uma epidemia na vila, e como sacerdotes antigos, subiam a montanha para sacrificar algo que eu não conseguia ver. Vi crianças sendo ofertadas ao poço para apaziguar algo que rastejava do outro lado. Vi o guardião assumir seu papel, sacrificando sua humanidade para proteger a comunidade. Vi as criaturas pequenas, espíritos da floresta, correndo livres até serem caçadas e condenadas a ficar entre mundos. Em um instante, compreendi que havia uma dívida ancestral ali. Uma balança pendendo para o desastre. Você destruiu o selo e liberou o guardião, ele disse. Para reequilibrar, alguém deve ocupar o lugar. Alguém deve selar a porta. Alguém deve se tornar o novo guardião. Meu coração disparou. Eu entendi. Para que as crianças saíssem, eu precisava ficar. Dei um passo atrás. Pensei em minha vida na cidade, na carreira, nos pais idosos, nas poucas amizades. Pensei nos rostos dos desaparecidos e na dor de suas famílias. Pensei no sentimento de impotência que me consumia desde o primeiro desaparecimento. E pensei na montanha, naquela força viva que exigia equilíbrio.
Segurei o cordão de obsidiana com força. Se eu aceitar, eles podem ir embora? Todos? O guardião assentiu lentamente. Você ficará ligado à montanha, Rodrigo. Você sentirá tudo, ouvirá tudo. Não será mais do seu mundo, mas protegerá o vale. E um dia poderá ser substituído se outra balança se inclinar. Respirei fundo e olhei para Lucas. Você quer voltar, Lucas? Ele assentiu, lágrimas caindo, olhos negros brilhando na luz fraca. Ajoelhei-me e abracei-o, sentindo o peso de sua existência. Então eu fico. O ritual foi rápido. O guardião murmurou em uma língua ancestral. As crianças se posicionaram em círculo. O chão tremeu. A água no centro começou a borbulhar. Um brilho azul subiu, formando uma coluna de luz que se estendeu até o teto da caverna. Senti minha pele formigar. O cordão de obsidiana ficou pesado em meu pescoço. O guardião me guiou até a borda do círculo. Ultrapasse, ele disse, e empurrou minha mão. Senti um ar gelado, meu corpo foi puxado. O mundo se distorceu. Por um momento, vi todos os rostos da caverna se fundindo, as crianças correndo em direção à saída. Ouvi a voz de Dona Neuza ao longe, entoando um cântico de proteção. E então a luz foi engolida pelo escuro. Agora, na condição de guardião, convivo com a montanha. Dias, meses, anos. Aqui, preso entre a terra e o outro lado, o tempo se desfaz como areia fina entre os dedos. Eu não sei quanto tempo se passou desde que deixei o mundo dos vivos como o conhecia. Para mim, o tempo não segue a linha reta que seguia antes. Às vezes, vejo o sol nascendo e se pondo centenas de vezes em questão de segundos. Às vezes, uma única tarde se estica como se nunca fosse acabar. Eu me tornei parte da montanha, do vento, do cheiro de pinho e da névoa que cobre as árvores ao amanhecer. Meu corpo físico ficou na caverna naquele dia em que aceitei o fardo. Mas minha consciência se espalhou. Sinto cada folha que cai, ouço cada pedra que rola, percebo cada pisada de animal. E, acima de tudo, sinto a presença daqueles que ainda tentam desafiar os limites, que não acreditam que a montanha cobre um preço. No início, era desesperador. Eu gritava para as pessoas que se aproximavam da zona interditada, mas ninguém me ouvia. Eu tentava tocar suas mentes, como aquela voz musgosa tocou a minha, mas ninguém percebia. Até que, um dia, um menino de 7 anos subiu com os pais. Seus pais riam e tiravam fotos, mas ele parou por um momento. Virou-se exatamente para o lugar onde meu corpo físico tinha sido deixado e sussurrou: "Obrigado." Seus olhos se fixaram no emaranhado de raízes, como se enxergasse algo além. Foi quando percebi que eu podia sim influenciar, desde que houvesse abertura. Crianças e animais são mais sensíveis. Aos poucos aprendi a manipular pequenos detalhes para proteger os curiosos. Se alguém se aproximava demais do poço, fazia com que o vento soprasse mais forte, derrubando folhas e assustando. Se um grupo tentava entrar na trilha através da fita de isolamento, soltava um rugido distante, como se fosse um animal grande. A maioria recuava. Outras insistiam. Para esses, eu precisava ser mais incisivo. Envolvia-os em uma sensação de pânico, um medo inexplicável que fazia com que recuassem. Alguns chamam essa sensação de pressentimento, outros a ignoram. Foi assim que percebi meu trabalho. Ser o pressentimento que impede novas tragédias. Aprendi muito sobre a montanha. Descobri que ela guarda memórias de todos que ali passaram. De vez em quando, vislumbro cenas antigas como se fossem filmes projetados nas árvores. Vejo o homem mascarado em sua forma humana, feliz com sua família antes de se sacrificar. Vejo colonizadores rindo e jurando que a lenda do ouro é real. Vejo mulheres em vestes antigas, deixando oferendas e murmurando agradecimentos. Vejo criaturas, talvez ancestrais das pequenas entidades que encontrei, dançando ao redor de fogueiras. E vejo o momento em que algo veio do outro lado, correndo pela caverna, arrastando-se pela terra, faminto. Foi preciso um sacrifício para impedi-lo. Esse sacrifício se repetiu ao longo de gerações. Não fui o primeiro, nem serei o último. Antes de mim, outros guardiões mantiveram o equilíbrio. Cada vez que alguém profanou os selos,
O guardião usou sua vida para restaurá-los, e a montanha aceitou esse pacto. Às vezes, sinto saudades da vida que deixei. Lembro-me do cheiro do café da delegacia, das risadas dos colegas, das tardes caminhando sem pressa pelo centro da cidade. Lembro-me dos pequenos prazeres: um banho quente, um filme ruim à noite, uma conversa boa com amigos. Aqui não há essas coisas. Minha alegria agora vem de um riacho que enche após a chuva, do canto de um pássaro raro, do nascer do sol visto de um ângulo que nunca pude ver antes. A montanha compensa em beleza o que cobra em paz. Ainda assim, nos momentos de silêncio absoluto, quando nenhum bicho se move e nenhum vento sopra, ouço vozes. São as vozes das pessoas que salvei e as das que não pude salvar. Elas me visitam. Um dia ouvi a mãe de Lucas rezando. Ela agradecia pela fita devolvida e pedia forças para seguir. Sentia a tristeza dela e quis consolá-la. Então, dei-lhe um sonho em que Lucas corria feliz entre flores. Na manhã seguinte, ela me colocou flores no início da trilha. Eu as vi, senti o perfume. Foram gestos como esse que me mantiveram lúcido. Saber que, mesmo invisível, eu podia fazer diferença. Também aprendi que o outro lado, aquele que vi quando abri o poço, não é apenas um inferno ou um lugar de condenação. É um espaço de existência diferente, onde regras físicas não se aplicam. Às vezes, criaturas de lá tentam entrar. Não são todas más. Algumas estão apenas curiosas. Outras são famintas e perigosas. Compete a mim manter as portas seladas. Uso os símbolos que aprendi com a mulher musgosa. Gravo-os mentalmente no chão da floresta. Ando com minha consciência ao redor da montanha, reforçando cada selo. Quando alguém tenta desmontar um monte de pedras, sopro folhas para distraí-lo ou crio um deslizamento leve de pedras. Um dia, um grupo de adolescentes ousou fazer um ritual satânico perto da lagoa. Riram e espalharam sal. Senti a montanha tremer. Antes que pudessem terminar, fiz surgir um bando de javalis que os perseguiu de volta à cidade. Eles contaram aos pais que quase foram atacados. Não revelaram o ritual, mas nunca mais voltaram. Outras vezes, a montanha me leva a assistir coisas que eu preferia esquecer. Vi 2 caçadores encurralarem um cervo, prontos para matá-lo por esporte, não por necessidade. Senti a agonia do animal. Sem poder interferir diretamente, usei minhas habilidades para causar um desmoronamento de pedras. Uma rocha caiu sobre um dos caçadores, quebrando sua perna. O outro, apavorado, fugiu, deixando o amigo. Enquanto o homem ferido esperava ajuda, o cervo escapou. Esse caçador nunca mais voltou. Apesar de saber que meu papel é cuidar das almas humanas e não dos animais, sinto que a montanha aprecia meu gesto. Ela me retribui com momentos de paz, permitindo-me sentir a eternidade das árvores. De vez em quando volto mentalmente à minha última investigação como humano. Lembro-me do desespero dos pais, das noites sem dormir, do frio cortante. Lembro-me da sensação de estar lutando contra algo incompreensível. Agora, ao assistir às próximas gerações de policiais lidarem com casos mundanos, percebo que aquelas lutas eram pequenas diante da grande batalha travada entre mundos. Às vezes, ouço um ou outro sussurrar meu nome na delegacia. Há uma fotografia minha na parede, com uma fita preta em sinal de luto. Eles me acham um herói que morreu em serviço. Não sabem que estou a poucos quilômetros dali e que os observo. Quando um policial jovem sobe a montanha para se desafiar, sinto. Mantenho-o no caminho certo. Afasto perigos. Numa ocasião, um desses jovens quase caiu em uma fenda escondida. Fiz com que uma coruja gritasse e o assustasse, e ele recuou. Suas botas maltrataram a vegetação e senti dor. Tenho que lembrar constantemente que, como guardião, a natureza é parte de mim. Espero que este relato chegue às mãos de alguém que compreenda a gravidade da minha decisão. Escrevo através de alguém, um caminhante que encontrou uma pedra com palavras e sentiu vontade de relatar um sonho. Talvez você, leitor, ache que tudo isso não passa de uma história. Eu mesmo teria pensado isso anos atrás. Mas se você ama montanhas, florestas, lugares intocados, saiba que há forças em equilíbrio. Se um dia seus passos o levarem a uma trilha antiga, respeite as marcas, as lendas
Os sinais. Eles são proteção. Eles existem para lembrar que existem planos de existência que se cruzam nos lugares mais inesperados. Meu destino foi selado quando quebrei um selo. Não cometa o mesmo erro. Se ouvir um riso na mata sem dono, ou sentir um arrepio no meio da tarde, volte. Peça perdão à montanha. E se um dia estiver perto do sopé da montanha, onde a trilha está fechada, e vir uma velha senhora enrolando lã, ouça-a. Ela sabe muito mais do que eu sabia. Agora, enquanto escrevo estas palavras usando a energia da montanha e a mente de alguém sensível, sinto algo novo. Uma sensação de que, um dia, meu tempo como guardião terminará. Haverá outro caso, outro desequilíbrio, e alguém terá que ocupar meu lugar. Gostaria de poder escolher quem, mas sei que esse papel não é escolhido, ele chama. Talvez seja alguém que leia isso e entenda o sacrifício. Talvez seja alguém que nunca ouvirá falar de mim. Seja como for, torço para que tenha a coragem de enfrentar a floresta, a sabedoria de ouvir os antigos e o coração de equilibrar dois mundos. E, finalmente, torço para que o mundo humano volte a acreditar que há coisas entre céu e terra que não se explicam com ciência, mas com respeito. Respeito à natureza, aos espíritos, aos guardiões. E assim, talvez, menos pessoas desapareçam em trilhas desconhecidas e mais almas encontrem seu caminho de volta para casa.